estudar o livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Todas as sextas-feiras nós vamos estudar acompanhando este livro. Antes de iniciarmos a matéria de hoje, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Então, no capítulo 2, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto, escrito por Mateus 5.17 e 18. Então veja que quando Jesus veio, ele afirmou essa frase, explicando que ele veio para fazer cumprir a lei. Por quê? Porque a lei que os judeus estavam seguindo foi a lei que Moisés recebeu de Deus e transmitiu para todo o povo judeu. Foi aproximadamente 1510 anos antes de Cristo. Então era uma lei em que os doutores da lei da época já estavam assim, não manifestando perfeitamente a lei, mas estavam fazendo o povo cumprir a lei de forma distorcida, já estava totalmente desviado do caminho do bem, do amor e da caridade que Deus esperava que todos cumprissem. Por isso que Jesus diz que não veio destruir a lei nem os profetas, mas que veio para fazer cumprir a lei. Enviado de Deus, Jesus Cristo é manifestação de sua profunda misericórdia e de seu decantado amor à humanidade, que se encontrava naquele momento mergulhada em profunda apatia afetiva em razão de seu elevado nível de egoísmo e orgulho. Não tenha dúvida que, passado 1500 anos aproximadamente da lei de Moisés, o povo já estava assim com o ensinamento bastante deturpado e seguindo não de coração, não de alma, mas sim apenas uma formalidade em que os doutores da lei do povo judeu obrigavam a todos o seu cumprimento. Então, como diz aqui, o povo estava mergulhado em profunda apatia afetiva, em razão do seu elevado nível de egoísmo e orgulho. Chega o Senhor com a nobilíssima missão de resgatar os corações sofridos por negarem o amor, ajudando-os a se libertarem da lamentável prática de fazer justiça com seus instrumentos corrompidos pelos sentimentos inferiores, o que apenas os comprometia perante os mandamentos do Pai, visto que a ausência da caridade refletia indiscutivelmente a dureza daquelas almas. Então, nos dias atuais, veja que praticamente mais de 2000 anos depois da presença do Senhor Jesus aqui na Terra, tivemos a felicidade de estarmos numa época atualmente contemplada com os ensinamentos do Espiritismo, que é a terceira revelação. Esse Espírito da Verdade que passou a orientar a doutrina do Espiritismo tinha sido prometido pelo Senhor Jesus, que posteriormente enviaria o Espírito da Verdade para que pudesse dar continuidade e explicação
ao sublime ensinamento que, naquela oportunidade, ele diz que o povo não estaria em condição espiritual de entender. Por isso, que em 1810 aproximadamente, o Senhor Jesus enviou o codificador Allan Kardec para codificar a doutrina do Espiritismo. Então, naquela época da presença do Senhor Jesus, ele veio com a nobilíssima missão de resgatar os corações sofridos por negarem o amor, ajudando a se libertarem da lamentável prática de fazer justiça com seus instrumentos corrompidos pelos sentimentos inferiores. Na nossa época, graças a Deus, a lei de justiça dos homens vem se aperfeiçoando a cada momento, a cada período. Toda a humanidade trabalha para a melhoria de suas leis de justiça, justiça dos homens, praticamente orientada pelo mundo espiritual a cada momento, para que os homens pudessem captar fidedignamente o andamento correto para a implantação da justiça. Por exemplo, no Brasil nós temos a lei máxima que é instituída pela Constituição, e o guardião da Constituição aparentemente é o Supremo Tribunal Federal, não é? E toda alteração da lei é feita pelo Legislativo, que é o Congresso, e acaba sendo sancionada pelo Executivo, que é o Presidente da República. Então, naquela época, o povo sofria com a lamentável prática da justiça, coordenada pelos instrumentos corrompidos pelos sentimentos inferiores. Acredito que a nossa lei dos dias atuais poderia ser mais aperfeiçoada, levando em conta a justiça divina, a justiça perfeita, que faz com que o homem ele se aproxime mais de Deus, né? Quase em todos os locais da Terra, quando se fala de Deus, do Senhor Jesus, ou dos conceitos evangélicos, o povo fica assim de prontidão para repudiar qualquer que seja a conotação de Deus, do Senhor Jesus ou do ensinamento evangélico na presença em qualquer local, não é? Isso é uma coisa muito negativa que prejudica o andamento espiritual da humanidade. Embora podemos afirmar que a lei de justiça, embora tenha evoluído muito nos últimos tempos, ainda assim apresenta muita falha, não é? Embora rechaçada pela lei, existem preconceitos raciais, preconceitos de todo quanto é tipo, que manifestados em prática, ainda que constem itens que não permitam essa prática, ainda assim, em todos os locais se observa a manifestação dessa situação de preconceito, de racismo, de outras coisas. Então, naquela época, da época de Jesus, mais ainda os itens de justiça eram corrompidos pelos sentimentos inferiores do povo, não é? Por quê? Porque o povo daquela época praticamente eliminavam os profetas, os filósofos, os sábios, porque eles entravam em confronto com os soberanos, os mandatários da época. Daí, apenas os comprometia perante os mandamentos do Pai,
visto que a ausência da caridade refletia indiscutivelmente na a dureza daquelas almas, né? Faltava o amor, faltava a caridade, faltava o entendimento, faltava a compreensão. Era necessário que alguma coisa mais viva pudesse dinamizar a vida daquelas pessoas naquela época. E hoje, a prática do Evangelho do Senhor Jesus, ainda, embora disseminada por muitas igrejas evangélicas, cristãs, de todos os tipos, aparentemente o povo não conseguiu apresentar a melhoria esperada ou desejável. Note-se que nos dias atuais, olha como o povo está indiferente para com as coisas de Deus. Embora os ensinamentos do Evangelho estejam em quase todos os locais, né? Imensas igrejas trabalham falando do Evangelho. Porém, o povo, de maneira geral, não tem avançado nas questões de Deus, na melhoria, no respeito ao próximo, nos conceitos morais, no entendimento e compreensão. Quantos crimes, quantas coisas negativas, quantos produtos tóxicos e prejudiciais à saúde e à alma e ao espírito está sendo consumido pela população em todos os cantos da terra. E Jesus, revestido de bênçãos superiores, nasce no seio de um povo que acatava as orientações recebidas de Moisés, num contexto em que se dava mais valor à exteriorização de dogmas e rituais do que a ligação sincera com Deus, o que separava os homens, visto que alguns se acreditavam porta-vozes do próprio Deus, com arbítrio sobre aqueles que, temerosos, subjugavam-se a seus desmandos, acatando suas orientações sem argumentação alguma. Então, Jesus veio como enviado de Deus, revestido de bênçãos superiores. Nasce no seio de um povo, né, que acatava as orientações de Moisés. Veja que a lei de Moisés foi instituída aproximadamente em 1510 anos antes de Cristo. Então, era uma lei apenas formal, que não dava o dinamismo, a alegria, o encanto do amor ao próximo, o respeito, o crescimento espiritual. Estavam em decadência moral, decadência espiritual. Todas as questões religiosas eram apenas formais, né? O povo não sentia aquele encanto da vida, da vivência de um evangelho. Por isso que diz aqui que dava mais valor à esterilização de dogmas e rituais do que a ligação sincera com Deus. Nos dias atuais, com tantas igrejas de todos os tipos e credos, ainda assim a ligação com Deus é precária. A religião tem a finalidade única de ligar o homem com Deus. Mas, no entanto, os preconceitos, as dissensões entre as religiões constituem verdadeiro recanto de combate, hoje, ainda hoje, não é? Então, o processo de fazer ligação do homem com Deus, ele está, assim, bastante prejudicado nos dias de hoje, não é? Porque a prática do ensinamento do Senhor Jesus é preciso ser vivenciado, Deus vivo manifestado em forma de pessoas. Por isso, em todos os cantos, precisamos colocar em prática o verdadeiro amor ensinado pelo Senhor Jesus
dentro do mandamento da lei que Jesus transmitiu. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E amar ao próximo como a si mesmo. Não é? Aí, isso é que nos faz manifestar uma vida alegre, uma vida harmoniosa, proveitosa, onde colocamos todo o empenho, toda a sabedoria, todo o conhecimento em prol da felicidade de outra pessoa. Quem assim fizer e levar em prática, certamente vai ter um lar feliz, um lar bastante próspero, cheio de saúde, cheio de alegria, esperança e fé. Mas, no entanto, veja o que acontece. Não é? Não existe o diálogo. Às vezes, duas pessoas numa mesma casa se comunicam através do celular, que é uma coisa impressionante. Quando conversam, acabam-se entrando em discussões, em dissensões e, às vezes, em críticas e observações das partes negativas. Por isso, a ligação sincera com Deus é preciso ser feita através do amor, do entendimento de que o homem é espírito, que está aqui na Terra em período temporário, numa escola de aprimoramento espiritual, usando uma roupagem de carne que deverá ser devolvida, tão logo termine as lições aqui na Terra, para retornar ao mundo espiritual, onde se encontra a pátria verdadeira. Por isso, o que separava os homens, visto que alguns se acreditavam porta-vozes do próprio Deus. Então, essa separatividade dos homens em seus conceitos egoístas e orgulhosos, né? O orgulho e o egoísmo ainda hoje se manifestam na vida de muita gente, né? Então, precisamos fazer um esforço para eliminar o egoísmo e o orgulho. Em seu esplendor, movimentava-se o Cristo por entre comunidades inteiras de irmãos que, mergulhados em seus flagelos físicos e mentais, agonizavam em crenças que lhes ulcerava a intimidade por lhes faltar o entendimento do verdadeiro propósito do Pai para seus filhos. Então, veja que Jesus é o nosso exemplo. Jesus, ele manifestou suprema humildade, né? Ele não estava revestido de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Ele manifestava a sinceridade em seus propósitos, amando a todos, acolhendo a todos, principalmente aqueles afastados dos doutrinadores daquela época, os que professavam o ensinamento de Moisés apenas na forma, não colocavam a vida de Deus em pauta, em primeiro lugar, né? Então, Jesus andava nas comunidades, em todos os locais, inteiras de irmãos que, mergulhados em seus flagelos físicos e mentais, agonizavam em crenças que lhe ulceravam a intimidade, né? O povo não tinha um ensinamento vívido que fazia renascer em esperança, em encanto, em alegria. E hoje, nos dias de hoje, qual é o ensinamento que permite a pessoa vivificar a si e ao teu próximo? Qual é o ensinamento atual que faz com que o ser humano tenha esperança, fé, que acredite no homem, no Filho de Deus, no próximo, não é? Cada dia mais parece que o sentimento de preconceito, de egoísmo,
de ser particularizado em si mesmo. Isso parece estar se tornando uma corrente totalmente normal na sociedade, onde ninguém se preocupa com o próximo, ninguém nem sequer olha para o que o outro está sentindo. Isso é falta de profundo amor. O amor ensinado pelo Senhor Jesus nos faz pensar que o eu e o outro somos um. Esse é o verdadeiro amor. Fazer ao próximo o que gostaria que ele fizesse. Né? Esse é o verdadeiro amor. Ficar feliz pela felicidade do outro. Não fazer de tudo em detrimento do prejuízo do próximo para auferir a própria felicidade. Isso é egoísmo. É uma coisa que não podemos deixar que continue avançando nessa rota. Então, por faltar o entendimento do verdadeiro propósito do Pai para seus filhos. Qual é o verdadeiro propósito de Deus para com seus filhos? Deus ama o ser humano de tal forma que deu a todos nós um mundo exuberante, perfeito, repleto de bênçãos, de tudo quanto necessitamos. Deus nos deu um verdadeiro paraíso, um reino perfeito. Como disse o Senhor Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Significa que o reino de Deus está na mão. Né? Nós vivemos no perfeito reino de Deus. Tente visualizar a perfeição do reino de Deus onde nós vivemos, repleto de dádivas, de bênçãos, de benefícios de todas as espécies. Tudo de que precisamos já estão disponíveis para nós. O simples cumprimento das obrigações religiosas não descansava as almas extenuadas pelas lutas da vida. Então, a simples obrigação religiosa. Então, o ser humano hoje, quando se fala, vamos para a igreja, vamos para um centro, vamos fazer uma oração, ele fala assim, outro dia eu vou, agora eu não posso, tenho compromisso. Nunca tem tempo, Deus sempre fica para depois. Por quê? Porque as obrigações religiosas praticamente não encantam a alma. São situações corriqueiras, colocadas em prática apenas por formalismo. Nós recomendamos fazer a prece do Pai Nosso, o mais perfeita oração, única oração ensinada pelo Senhor Jesus. Mas todo mundo conhece, mas faz a oração de uma forma automática, apenas formal. Não consegue entender o profundo valor, o profundo sentimento, a vibração da grandiosa luz de Deus na oração, na prece do Pai Nosso. Né? Por isso, o cumprimento das obrigações religiosas não descansa as almas extenuadas pelas lutas da vida. Qual é o precioso ensinamento que aprendemos através da doutrina do Espiritismo? Que o homem é filho de Deus, conforme ensinou o Senhor Jesus. Na doutrina do Espiritismo, nós entendemos a vida perfeita de Deus que nos vivifica, sendo que cada homem é espírito eterno e imortal. Tanto é que o codificador Allan Kardec nos transmitiu em suas várias obras situações onde o mundo espiritual orienta as pessoas através dos processos de mediunidade. Mesmo que não tenhamos um destaque na mediunidade, o mundo espiritual orienta da mesma forma, instrui,
fazendo com que o ensinamento precioso, ou a instrução, a orientação de qualquer assunto, seja colocado praticamente dentro da nossa alma, da nossa mente, como se nós estivéssemos pensando com a própria cabeça, né? Ainda assim, o mundo espiritual assiste, instrui, orienta e protege, né? Então, a permanência em rituais executados mecanicamente somente consumia suas energias íntimas, por lhes faltar justamente o essencial, que é a vibração do amor, que alimenta, sana dores e mágoas, fortalece e anima a alma na dor, acalentando-a para a vitória sobre suas lágrimas sentidas. Então, permanência em rituais executados mecanicamente. Fazer uma oração do Pai Nosso mecanicamente, só por formalidade, né? Por certo que é importante fazer a oração, porém, importante que a oração vivifique a vida, nos dá o alento, nos dá esperança, fortalece o ânimo, nos faz viver, nos dá o encanto de viver, de fazer o bem, nos faz manifestar a esperança. Então faltava justamente o essencial, que é a vibração do amor, que alimenta a alma, né? Então, o que podemos fazer nos dias de hoje? Quantas pessoas se encontram em depressão, numa situação enclausurada em si mesmas, né? O que lhes falta? Falta o amor. Amor de quem? Amor de Deus aos semelhantes, né? Amor de Deus ao próximo. Amar a Deus como a si mesmo. Então, precisamos fortalecer o amor, a vibração do amor que o Senhor Jesus nos ensinou, para fortalecer a alma na dor, acalentando-a para a vitória sobre suas lágrimas sentidas, para que tenhamos uma vida boa, feliz, harmoniosa, próspera, cheia de saúde e felicidade. Vamos seguir o ensinamento do Senhor Jesus, né? Aí vamos ter a felicidade de vivermos e progredirmos continuamente de acordo com a vontade de Deus. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente. Para a manifestação do amor imperecível na vida. Deus é a fonte de minha vida e do meu viver. Manifesta a todos amor, compreensão e bondade. Deus e eu somos um. Trabalho para bem servir aos semelhantes. Deus me provê em tudo de que necessito. Sou próspero e sou feliz. Sou o possuidor de todas as qualidades, atributos e virtudes de Deus. A luz do amor de Deus se encontra em toda parte. Sou divinamente abençoado e orientado pelo amor e sabedoria de Deus. Dou graças pela harmonia e paz com todos os semelhantes. Assim seja, graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de oração e as consultas online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção.